Oi gente, eu vou começar o vídeo dessa semana pedindo desculpas pelo atraso. Geralmente eu gravo os vídeos no domingo pra postar ou no domingo de noite ou na segunda de manhã, mas acontece que no domingo eu perdi muito tempo, quer dizer, não perdi muito tempo porque valeu a pena, mas eu fiz uma maratona de Game of Thrones, então daí eu não consegui gravar. E na segunda-feira, que foi ontem, que era quando eu queria ter gravado, eu ganhei 2 ingressos, 2 vale-ingressos pro cinema pra ver Frankenstein, daí eu fui ver com meu namorado. Pior filme que eu já vi na minha vida. Sério, gente, meus negócios é muito ruim, vocês não têm noção. Não vejam, ó. Eu tô fazendo um favor pra vocês, tô avisando, não vejam. O filme é ruim, os efeitos especiais são toscos, o elenco é podre, sabe? Não percam o tempo de vocês, não vão ver. Antes eu tivesse ficado em casa gravando meu vídeo. O que importa é que agora eu estou em casa gravando meu vídeo, então vamos começar a falar do que interessa, que é o 12º episódio da 5ª temporada de Vampire Diaries. Eu queria começar a comentar esse episódio, então, dizendo que eu achei ele um episódio muito interessante, porque ele marcou... como a gente chegou na metade da temporada, né, a temporada tem 20 e poucos episódios, a gente tá no episódio 12, ele marcou o momento em que as storylines todas que foram apresentadas desde o início da temporada, então, estão começando a se juntar, porque tava toda uma grande confusão, né, a temporada começou falando da história das cópias, e de Amara, e Silas, e Tessa, e etc., e daí depois começou então com a história da Sociedade Augustine, do Enzo, e da história dele com o Daemon, e daí depois trocou pra Catelyn, que tava envelhecendo e que tava morrendo e que não conseguia se curar e que ia morrer, e etc, 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 e nesse meio tempo teve os viajantes e nada se unia muito. E daí, nesse episódio, o que aconteceu? Os viajantes voltaram, a gente viu que eles querem sangue de Doppelganger, o que significa que essa história das cópias vai começar a voltar, assim como no episódio anterior o Daemon falou que tipo, que ele vai tentar reconquistar a Helena e que daí vai fazer uma cagada no universo, que começa a nos mostrar que a história das cópias também tá voltando. Os viajantes foram o que conseguiram fazer com que a Catelyn ficasse no corpo da Helena, então eles também estão continuando a fazer parte da história. E o Enzo, que era o que deu introdução à história do Augustine, ele voltou e ele e o Daemon, então, mataram o loirinho lá, colega da Helena, que agora eu me esqueci o nome. Então a gente pode ver que agora as coisas vão começar a se unir, vão começar a fazer sentido e provavelmente várias respostas que a gente estava esperando ter, a gente vai começar a ter de agora em diante. Então eu acho que a segunda metade da temporada vai ser possivelmente melhor ainda que a primeira. Então eu acho que nós temos boas coisas vindo pela frente. O meu personagem que eu gostei muito no episódio dessa semana foi a Caroline, porque eu acho que as cenas dela tiveram um pouquinho de tudo, assim. Tiveram um pouco de humor, tiveram um pouco de drama, e eu acho que ela trouxe coisas muito legais pro episódio. Por exemplo, primeiro, ver como ela tava lidando com o que ela tinha feito com o Klaus. Dava pra ver que primeiro ela tava tendo uma crise ali, que ela começou a limpar as coisas loucamente, que ela tava, de certa forma, culpada, né, e de certa forma, tipo, feliz, porque o que aconteceu foi bom, né, mas enfim, eu acho que a cena, por exemplo, que ela fala com o Stefan no telefone, e daí ela acha que ele sabe, mas aí ele não sabe, daí ela fica numa conversa louca, assim, eu achei aquilo muito engraçado, porque isso é típico de quando a gente tá culpado porque fez alguma coisa. Se a gente não tá culpado porque fez alguma coisa, a gente não tá se importando se os outros saibam ou não. E daí, nesse caso, como ela tava nervosa, ela ficava toda hora, tipo, achando que as pessoas sabiam e na real elas não sabiam. Até que a Catelyn, no lugar da Helena, falou propositalmente pro Tyler escutar, e daí o Tyler ouviu e daí deu toda aquela cagada. O que eu acho interessante sobre isso é que todo mundo sabe que Caroline era uma coisa que todo mundo queria e foi exatamente por isso que foi posto na série. É o típico fan service, né? Que é uma coisa que os fãs queriam muito, então que daí os roteiristas acabaram colocando na série pra agradar os fãs. Mas eu acho interessante quando os roteiristas se propõem a fazer um fanservice, mas não estragam o resto da história por isso. Então, tipo, em vez deles fazerem a cena Caroline e daí esquecerem disso e ninguém descobrir porque foi no meio da mata, e daí eles não trabalharem o que isso gera, eles fizeram que o Tyler descobrisse, o que acaba trazendo um problema, um conflito para um grande casal que é Tyler e Caroline, que é um casal que existe desde a segunda temporada e etc., que também tem alguns fãs, então eu acho que isso vai ser uma coisa interessante, porque vai afetar tanto a história da Caroline, quanto a história do Tyler, quanto talvez a história do Klaus em New Orleans, não sei, a gente não sabe ainda o que vai acontecer, mas eu achei interessante ver como que eles lidaram com tudo isso, e eu também gostei muito da cena da Caroline e do Stefan no final, eu achei um amor. Eu sei que tem gente que shippa a Caroline, eu, por exemplo, não consigo de jeito nenhum, porque eu acho que, tipo, a relação deles é muito fofa, é muito bonitinha, como amizade, entendeu? Como amizade pura, então eu acho interessante isso, tipo, a gente ter dois personagens que tenham uma amizade
onde se trabalha nas séries a relação de amizade entre homem e mulher sem nenhum sentimento a mais, que é realmente uma amizade pura. Então eu gostei muito dessa parte do episódio. E pelo que parece, a Catherine realmente expulsou de vez a Helena do próprio corpo dela e assumiu o corpo dela, que na verdade é idêntico ao corpo que ela já tinha. Eu gosto de ver que Vampire Diaries, eles realmente gostam de, tipo, mexer com os neurônios da gente, né? Bom, eu acho que é meio óbvio que todo mundo sabe que isso não vai durar muito tempo, que é óbvio que a Helena vai voltar, ela é a protagonista da série, então não. Infelizmente a Catherine não vai ficar sendo a protagonista, cedo ou tarde a Helena vai voltar. Basta a gente saber como e por quê. Então acho que isso vai ser bem interessante. E até lá a gente vai ter momentos de Catherine reinando do episódio, né? Eu tô até ansiosa pra saber por quantos episódios isso vai durar, porque, por exemplo, até tem episódios que, por exemplo, às vezes o Damon aparece mais, às vezes o Stefan aparece mais, ficam dividindo. Agora, desde que a série começou, a gente nunca teve um episódio que tenha que a Helena tenha aparecido muito pouco, sabe? Então, um episódio em que ela não apareça é raro, né? Então, tipo, porque por mais que a Catherine esteja se fingindo ser ela, não é ela, é a Catherine. Então, acho que é interessante a gente ver como é que ela vai correr com isso. Mas o que importa é que a Catherine agora, então, ela em princípio tem o corpo da Helena só pra ela. Ela resolveu ficar em Mystic Falls, assim como a Nadia. E agora, além de tudo, ela quer ficar com o Stefan. Isto vai dar uma cagada monumental. Eu acho que cedo ou tarde, algum deles, seja o Stefan, seja o Damon, seja a Caroline, seja a Bonnie, seja o Jeremy, algum deles vai começar a se dar conta que a Helena está diferente. Porque, tipo, por mais que tenham coisas que a Catherine saiba interpretar muito bem sobre a Helena, tem coisas que, tipo, que ela nunca vai conseguir dar a mesma importância que a Helena dá. Uma dessas coisas é, por exemplo, quando ela descobrir que o Damon e o Enzo mataram o Aaron, que é a colega dela. Tipo, a Helena ia ficar possessa de uma forma com isso que não tem explicação, assim, tipo, ela ia ficar muito braba, ela ia ficar muito chateada, ela ia ficar magoada, ela ia ficar mil coisas ao mesmo tempo, e daí, tipo, e querendo ou não, a Catherine não se importa com o Aaron. Então, tipo, por mais que ela tente fingir ser a Helena e fingir que ela se importa que o Aaron morreu, na verdade ela não dá bola pra isso. Então, tipo, cedo ou tarde vão começar a perceber essas nuances de humor que, tipo, não vão ser fiéis ao que a Helena, no caso, sentiria. Porque é impossível realmente ter todas as mesmas reações com uma pessoa quando você tem uma personalidade completamente diferente. Mas a gente sabe que agora o Stefan, então, e a Catherine, em princípio, vão voltar a ter um romance, sendo que o Stefan vai achar que é a Helena. Eu não sei ainda bem como isso vai recorrer, porque nesses últimos episódios o Stefan ele estava parecendo disposto a auxiliar, no caso, o romance da Helena e do Damon, porque ele acha que a Helena faz bem pro Damon. Então eu não sei se de princípio a Catherine vai conseguir o que ela quer, tipo, que é seduzir o Stefan para eles voltarem a ter um romance em seguida, porque eu acho que o Stefan no início vai estar um pouquinho relutante com isso, porque ele vai estar mais preocupado em recuperar o Damon da fase louca que ele vai estar, do que em propriamente ficar com a Helena, assim como com a Helena. Assim propriamente como foi no final da segunda temporada, que ele preferiu ir atrás com o Klaus, etc, pra conseguir a cura pro Damon, da mordida do lobisomem, do que de ficar em paz com a Helena em Mystic Falls. Basta ver agora como isso vai recorrer. Eu, em princípio, até fiquei bem surpresa que a Catherine conseguiu completar o feitiço. Naquela cena, que aliás aquela cena foi muito legal, que a Helena tava correndo e chamando o Damon, e daí eles se encontram e se abraçam, etc. Eu achei que, tipo, que no momento que eles se abraçassem, como aquilo é um sentimento da Helena, tipo, que ela ia, então, retomar por completo a consciência do corpo dela, e que daí aquilo iria quebrar o feitiço. Mas a gente viu, então, isso que foi bem surpreendente, assim, não sei vocês, mas eu realmente não esperava que isso fosse acontecer. E agora a gente tem que ver como o Damon vai reagir a tudo isso. Principalmente, eu acho que, tipo, o ponto de virada mais legal vai ser quando o Damon descobrir que é a Catherine no corpo da Helena, que a Helena não terminou com ele, que foi a Catherine que terminou com ele, que a Catherine tá o tempo todo no corpo da Helena, e a Helena, tipo, sei lá, a alma da Helena, o espírito da Helena, ou sei lá eu o que, tá por aí vagando em algum lugar, tá perdido. E o Damon, que já tem um ódio desenfreado pela Catherine, vai então ter um ódio ainda maior por ela, por perceber, tipo, que mais uma vez ele sofreu loucamente por causa da Catherine. Então eu acho que tudo isso vão trazer nuances muito legais pra série. E eu acho também que quando o Stefan descobrir que, tipo, que a Catherine tentou
iniciar um novo romance com ele, se passando pela Helena, que já é um ponto, tipo, fraco dele, eu acho que ele também vai ficar muito brabo, que qualquer relação que ele tenha com a Catherine vai morrer. Porque a gente já percebe que, tipo, ok, o Stefan teve uma recaída, mas pelo que ele falou na festa de retorno do Tyler, já não era uma coisa tão forte assim, porque, tipo, quando a Catherine morreu, ele se sentiu quase que, tipo, aliviado de saber que ele encontrou a paz. Então a Catherine chegou a ficar um pouco brava com isso, porque eu acho que ela imaginou que ele iria sofrer mais, que ele ia sentir mais falta dela, e não foi o que aconteceu. Então eu acho que aos poucos a Catherine também vai começar a se dar conta que, tipo, todas as pessoas que estão na volta dela estão protegendo e zelando pela Helena e não por ela. Então aos poucos eu acho que cedo ou tarde nem ela vai conseguir manter essa identidade dela e vai acabar de alguma forma revelando ou deixando que alguém descubra facilmente o que aconteceu. E daí vai se começar um novo ciclo que vai ser as pessoas tentando retomar a Helena. Só basta a gente saber, de novo eu repetir isso, quanto tempo isso vai demorar. Eu acho que pra storyline ser interessante, isso não poderia durar muito pouco, por exemplo, 2, 3 episódios. Eu acho que tinha que durar no mínimo uns 5, 6 episódios, e mais pra, tipo, lá pro fim da temporada, quando chegar no episódio 18, 19, daí então começar a se desenrolar pra na season final, então a Helena voltar ou alguma coisa assim. Não sei, mas eu acho que isso teria que durar alguns episódios pra ser realmente digno de tudo que estão fazendo agora. E a gente também espera que com tudo isso que tenha voltado nesse episódio, a gente volte a saber mais das cópias, mais respostas sobre tudo aquilo que no terceiro episódio foi dito e não foi explicado, que a gente também tenha mais explicações sobre o que é que os viajantes fazem, qual é, tipo, o princípio deles, assim, e o que eles vão tentar fazer com esse sangue de Doppelganger. Então acho que ainda tem muitas perguntas aí que vão ser respondidas e que eu acho que vai dar um tom muito legal na temporada. Então eu já falei isso no início do vídeo, que eu acho que a gente tá entrando numa fase muito boa da série, graças a Deus, porque a série tá voltando a ser aquela coisa muito interessante, tipo, que a gente sempre gostou tanto de ver e que caiu um pouco na temporada anterior. E eu acho que isso tá se recuperando de uma forma muito boa. Pra encerrar o vídeo, então, eu queria dizer que eu gostei muito daquela cena final do Damon e do Enzo matando o Aaron, porque eu acho que aquilo me lembrou muito a primeira temporada. Tanto o jeito do Damon de falar, quanto tipo, tá deitado na estrada esperando o carro passar pra atacar a pessoa, aquilo me trouxe um clima de, tipo, uma nostalgia de quando a gente começou a ver a série, de quando o Damon era aquele personagem muito foda, sabe? Então eu acho que, pelo menos, a gente sabe que isso não vai durar muito tempo, porque lá assim que o Damon descobrir que a Catherine tá no corpo da Helena, ele vai voltar ao seu senso pra tentar resolver a situação, mas eu acho que por enquanto a gente vai poder aproveitar uns bons episódios daquele Damon lá na primeira temporada, que eu acho que, querendo ou não, pra quem vê a série desde o início, é uma nuance do personagem que a gente sente falta. Então eu acho que isso foi bem legal. Então é isso, pessoal, eu encerro o vídeo por aqui, agradeço vocês por terem assistido mais essa semana. Se vocês não viram o vídeo da semana passada, vocês podem clicar aqui e ver o vídeo da semana passada. E se vocês não são inscritos no canal, cliquem aqui e se inscrevam no canal. Eu vou deixar todas as minhas redes sociais na descrição do vídeo, caso vocês queiram falar mais um pouco sobre o episódio e sobre vídeo. Se não, semana que vem eu volto com mais um vídeo sobre um episódio de Vampire Diaries. Muito obrigada, um beijo, até a próxima!